Então nós estamos nessa série chamada Êxodo, que é o segundo livro do Antigo Testamento. Nós estamos nessa caminhada como igreja, lendo a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, e como nós começamos agora em janeiro a leitura da Bíblia inteira, eu estou seguindo assim esses primeiros livros da Bíblia. Já falamos de Gênesis, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, e nós avançamos no livro de Êxodo. E a primeira pregação foi sobre Moisés, que foi esse homem escolhido por Deus, que é o nome que mais destaca nesse livro de Êxodo, é o nome de Moisés, o libertador do povo de Israel. E aí nós vimos que Moisés foi até Faraó e falou assim: deixa o meu povo ir. Faraó, deixa o meu povo ir, assim diz o Senhor. E aí Faraó endureceu o coração, disse: não deixarei o povo sair, e veio as pragas sobre o Egito. Depois das pragas, Faraó, já surrado de tanto sofrimento, Faraó disse: saiam daqui, vão embora. E eles saem pelos portões do Egito, no deserto, e eles chegam em frente do Mar Vermelho, e ali eles estavam num beco sem saída, na frente o mar, atrás os cavaleiros de Faraó vindo para matá-los. E Deus então disse para Moisés: diga ao povo que marche. Marchar para onde? Só tinha o mar, mas ainda assim Moisés estendeu o seu bordão, o mar se abriu em duas paredes de água, o povo passou por aquele mar. E então, chegando do outro lado do mar, nós vamos continuar hoje a pregação, a série, com o tema hoje, deserto. O que aconteceu com eles depois do Mar Vermelho? O que a Bíblia fala que aconteceu com eles logo após a saída da travessia do Mar Vermelho? Cântico de Moisés. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, que nós lemos agora no começo, Êxodo 15, e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então logo que eles atravessam o mar, eles cantam. Moisés entoou um cântico. E o que fala esse cântico? Depois você pode ler na sua Bíblia. Vai falar da vitória que Deus deu. Lançou no mar o cavalo de quem? O cavalo de Faraó, os cavaleiros de Faraó. Esse cântico é um registro do que Deus fez para aquele povo no Mar Vermelho. O Mar Vermelho, você sabe, talvez tenham pessoas aqui que estão primeira vez na igreja hoje. Quando o povo de Israel entrou no mar, existia uma nuvem de fogo que segurava o Faraó e os seus cavaleiros. Então o povo entrou e o Faraó ficou atrás lá, na terra seca. E aí depois que o povo saiu, Deus tirou a nuvem de fogo e o Faraó entrou. E aí as águas se fecharam, e matando todos os egípcios ali que perseguiam os judeus. E ali Deus deu uma grande vitória, e Moisés faz um cântico. Moisés, ele canta, ele agradece, ele louva. Então depois em casa, você pode ler com mais calma, capítulo 15, você vai ver que está falando da vitória no meio do mar que Deus deu aos judeus. E eles não pegaram nenhuma arma, eles não lutaram, Deus lutou por eles, porque foi o próprio mar que os engoliu. Eles não precisaram lutar, Deus lutou por eles. E depois temos no verso 20, a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças.
também fala, depois do cântico de Moisés, temos o cântico de Miriam. Veja como é importante a gente cantar, veja como é importante a gente agradecer. Às vezes a gente escuta tanta música, né? Tantas letras. Eu lembro que um dia no acampamento de adolescentes, eu peguei o celular de uma adolescente, eu falei, deixa eu ver seu celular aqui, abre aí no Spotify. Aí a adolescente falou, eu falei, isso aqui não é de Deus não, viu? Isso aqui, fiquei brincando, né? É claro que eu não vou ficar perseguindo o celular de ninguém, mas é uma reflexão, será que o que nós estamos ouvindo, que tipo de letras, de músicas, né? Há muita pornofonia, músicas com letras que não agradam a palavra de Deus. Então, o que eles fizeram? Eles cantaram louvores, eles cantaram cânticos a Deus, e ela não só cantou, mas também dançou. E a gente sabe que a Bíblia mostra um povo alegre, um povo festivo. Então quando você vir aqui na igreja, não se escandalize não, porque nós somos um povo alegre mesmo, nós batemos palma, levantamos as mãos. Às vezes pega uma música mais animada, né? 1000 Graus, por exemplo, e outras que a gente canta às vezes mais animada, a gente tem liberdade de aplaudir, levantar as mãos, dançar, louvar, porque a Bíblia fala que essas pessoas louvaram, dançaram. Tem igreja que você vai, que você não pode nem bater palma, parece o culto, é o culto assim, não pode nem ter bateria, não pode ter um tamborim, não pode levantar as mãos. Por que não pode? Eu faço essa reflexão, por que não pode? Pode ser uma coisa cultural, mas não é bíblico. A igreja tem que ser alegre, irmãos, a igreja tem que ser festiva, a igreja tem que ser avivada. Por quê? Porque a Bíblia mostra que os nossos antepassados, eles adoravam com alegria, com danças, com tamborins. E graças a Deus a nossa igreja aqui em Rondonópolis é uma igreja que dá essa liberdade, né? Nós temos irmãos aqui na igreja antigos, fundadores, mas eles nunca me criticaram, pastor, você está muito avivado, você está muito não sei o quê. Não, porque eles sabem que a igreja é isso, a igreja é viva, a igreja tem que estar viva, tem que estar alegre, e isso contagia. Vem visitante aqui e vê que a gente é um povo alegre, as pessoas voltam. Agora você vai numa igreja que parece, desculpa a palavra, mas parece mais um funeral, é uma coisa triste, não tem palmas, não tem danças, não tem tamborins, é um culto muito formal, irmãos. Abre a cabeça, olha as novas gerações que vêm, as crianças, adolescentes. A igreja tem que estar ativa, tem que estar conectada com o tempo. Mas eu não estou aqui reclamando da nossa igreja não, porque a nossa igreja, ela tem tido essa liberdade de culto, nossa liberdade de danças, de louvores, e a gente não vê nenhuma crítica mais. Talvez já existiu isso aqui, mas já passou essa fase, e a Bíblia é muito clara no texto, que Miriam, com seus tamborins e com as suas danças, e esse povo ficou 40 anos no deserto. Você sabia que a viagem poderia ter durado poucas semanas? Do Egito à terra de Canaã poderia ser uma viagem rápida, mas não, demorou 40 anos. Por quê? Porque Deus estava tratando esse povo, Deus estava ensinando esse povo. Eu acho que eles pensaram assim, né? Eles viram as pragas, eles viram o mar vermelho se abrindo, acho que eles pensaram assim, agora vai ser de milagre em milagre, glória em glória, fogo em glória, e vai. E de repente chega o deserto, e aí o negócio, nós vamos ver aqui hoje, que foi um lugar que Deus tratou, Deus provou, Deus ensinou, muita coisa ali para eles no deserto. E nós, ainda hoje, vamos passar pelos desertos de Deus, tá? Mas não é para nos destruir,
é para nos ensinar e nos amadurecer. Vamos ver o que aconteceu com eles, após o cântico de Moisés, após o cântico de Miriam, eles vão se deparar com a sede. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água, afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. Aqui temos o primeiro desafio que eles enfrentaram, a sede. Você imagine, 3 dias caminhando, ali fala o texto, né? Pode observar o verso 22, caminharam 3 dias no deserto. Lembra que eu falei? Talvez eles achavam que agora ia ser só milagre, só as pragas, o Mar Vermelho, aí vem 3 dias sem água. O que fazer? Começaram a reclamar, né? Começaram já, ei Moisés, não tem água? E eles chegaram num lugar chamado Mara, porque tinha água, mas a água não era potável, a água era amarga, e eles não podiam beber. E vamos imaginar, tinha criança, tinha junior, adolescentes, tinha animais para beber água, tinha a vaca, tinha a ovelha, então tinha animais também ali com eles, cavalo. E o que aconteceu então? Eles começam a reclamar, a murmurar, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces, deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali, o que Deus fez com eles? Os provou. Vai repetir várias vezes essa palavra, provou. Deus está fazendo um teste com eles, Deus está fazendo uma prova, para que eles amadureçam, para que eles confiem em Deus. Já que Deus fez tantos milagres outrora, já que Deus fez tantos milagres no passado, por que Deus não continuaria fazendo? Mas eles estão reclamando, e ali eles falam: Moisés, o que havemos de beber? Estamos com sede. Aí Deus mostra uma árvore, ele joga essa árvore na água, a água fica doce, eles bebem a água, e aí eles ficam calminhos de novo. Eles vão oscilando, né? Momentos de alegria, porque tem a satisfação da sua necessidade provida, e quando a coisa começa a apertar, eles já começam a reclamar, e aí eles estão sendo testados por Deus nesse deserto. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Aqui já estamos no capítulo 16, tá? Você vê que já passamos o capítulo 15. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda esta multidão. Depois deles reclamarem de sede, agora eles começam a reclamar de fome. E aqui existe a nostalgia. O que é a nostalgia? Como era bom o passado, como era bom aquele tempo. O presente é ruim, mas o passado é bom. Sabe o que eles falam? Quando estávamos no Egito, estávamos sentados junto às panelas e comíamos pão a fartar. Irmãos, eles eram escravos. Eles estão falando para Moisés que eles eram felizes lá no deserto. Isso reflete uma tendência humana hoje, a nostalgia. Sabe o que é essa nostalgia ruim? Que a gente sempre romantiza o passado e coloca o presente como algo ruim. Então, por exemplo,
você está morando aqui em Rondonópolis hoje, aí você fala assim, ah, que saudade quando eu morava lá não sei aonde, porque lá no sul, lá era mais fresco, aqui é muito calor, e aí você fica sempre reclamando do presente, e valorizando, romantizando o passado. Isso é ruim, e o presente sempre é ruim, o presente sempre é difícil. Eu conheci uma pessoa, que ela morou aqui na região do Mato Grosso, e ela reclamava muito do calor do Mato Grosso, vivia reclamando, porque aqui é muito quente, muito quente, muito quente, muito quente. Ela encheu tanto o saco do marido, que o marido foi morar no sul. Aí chegou no sul, ela começou a reclamar que lá era frio. Porque aqui é muito frio, muito frio, e reclamou tanto, que voltou para cá de novo. Será que a gente, como ser humano, muitas vezes também não é assim? A gente reclama, se chove muito, reclama, se chove pouco, reclama, se é calor, reclama, se é frio, reclama, e fica sempre falando, não, porque na minha infância tudo era diferente, porque na minha infância era isso, aquilo. Gente, cada época da sua vida, ela vem recheada de dificuldades e benefícios. Não existe um tempo perfeito, e nem existirá. Porque quando eu fizer isso eu vou ser feliz, quando eu tiver uma casa eu vou ser feliz, quando eu formar na faculdade. Não, gente, agradeça pelo hoje, e viva o hoje, e aproveite o hoje, porque o hoje é uma bênção, o hoje é uma dádiva. Já não diz o nome? Presente. O que é o presente? Quando você ganha um presente, o presente é isso, é o hoje. Pare de reclamar. Quando vier essas mentalidades na sua cabeça de reclamação, lembre do que o povo de Israel fazia. Eles romantizavam um tempo que eles eram escravos, e aí eles vão falar para Moisés que eles estão com fome. Eu já li o versículo, eles estão sentindo fome, e eles falam, Moisés, faça alguma coisa. A sede já resolveu, né? A água virou doce, e agora a fome? Aí Deus vai dar para eles o maná, que é algo bem famoso já, você deve ter ouvido falar do maná. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Olha de novo a palavra prova. Dei-lhe a casa de Israel o nome de maná, era como semente de coentro, branco, e de sabor como bolos de mel. Eu coloquei uma foto aqui do maná. Então o que era esse maná? Diante da reclamação, da fome do povo, Deus falou assim, eu vou dar pão para vocês. E como que era esse maná? A aparência dele, diz a Bíblia, que era uma aparência branca, como tipo um flocos branco. A textura dele, logo de manhã, logo pela manhã ele aparecia no chão, e ele tinha uma textura fina. O seu sabor, diz a Bíblia, que era como bolos de mel, deveria ser bem doce. Como ele aparecia? Ele aparecia gratuitamente. Eles não trabalhavam, não plantavam. Logo pela manhã, quando a geada ali, início da manhã, aparecia no chão como um orvalho, aquele maná. E como era coletado? Eles poderiam pegar somente o necessário. Eles não poderiam chegar lá, pegar um monte assim, né? Falar, eu quero encher aqui a minha vasilha. Não, só tinha que pegar o necessário, né? Sabe como que é o ser humano? Você lembra quando deu aquelas coisas de a pandemia, o povo ia no mercado e comprava todo o pacote de arroz que achava pela frente, né? Esse é o ser humano, vai faltar. Deus falou, não é para pegar, é só para pegar o necessário para aquele dia, não é pegar amanhã, para aquele dia.
Então veja que Deus está ensinando eles que Deus é o Deus da provisão, da proteção, que eles não precisam ficar ansiosos, que cada dia o seu próprio mal. E a Bíblia fala que se eles pegassem a mais, depois eu vou ler o versículo, dava bicho e cheirava mal. Vamos lá. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial, que era o maná. O povo começou a reclamar: Moisés, só pão, 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 pão e carne. Aí Deus falou assim: então eu vou dar carne para vocês. O que eram essas codornizes? Eram aves migratórias, e Deus mandou essas aves lá para a região onde eles estavam, e aquelas aves eram comestíveis, dentro da cultura deles, dentro da dieta alimentar deles, eles comiam. Talvez você fale: ai que nojo comer codornizes. Tem culturas e culturas, né? Tem gente que tem hábitos, outros povos, outras culturas, que comem coisas que talvez você não coma, e você talvez coma coisas que para aquela cultura seja uma coisa ruim, não é a cultura deles. E na cultura desse povo, eles tinham esse costume de comer essas codornizes. Para eles era carne, era alimento, né? Esses dias eu conversei com uma pessoa que gosta de pescaria, e eu tinha pregado aqui sobre as pragas, falei das pragas das rãs, e a pessoa falou: pastor, rã é uma delícia. Aí eu falei: oi, como assim? Ele: eu prefiro comer rã do que comer frango. Eu falei: rapaz, Deus te abençoe, irmão, come rã então. Então é assim, talvez você está aqui também e fala: eu gosto de rã. Deus abençoe a sua dieta, cada um tem seus gostos. Então isso é muito complicado, a gente assim olhar para esse texto dentro de uma cultura de 4.000 anos depois, 6.000 anos depois, é muito tempo, e pensar hoje na cultura de um brasileiro que vai no açougue, eu quero fraldinha, eu quero contrafilé, eu quero músculo, carne de boi. Então assim, dentro da cultura desse povo, era uma coisa muito boa, era um alimento que eles podiam comer, era uma carne saborosa, as codornizes. Então Deus está mostrando para eles a água, o maná, as codornizes, e eles estão conseguindo se alimentar no meio de um deserto. O texto diz depois à frente: disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Moisés foi muito claro: não peguem exagerado, peguem só o que vão comer. Você já viu quando você vai naqueles restaurantes por quilo? Por quilo todo mundo come direitinho, né? Mas se é aquele tal do livre, o povo exagera, né? Aí pega, e tem uma plaquinha assim: cobraremos o desperdício. Aí a gente fala assim: nossa, você comeu com os olhos, né? Ou seja, exagerou, estragou. Então Moisés falou: olha, não preocupem com amanhã, preocupem com hoje. Como hoje, amanhã Deus vai dar de novo, Deus vai dar codornizes, Deus vai dar o maná. Não fique preocupado com amanhã. Mas olha o que diz: eles não deram ouvidos, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou. Moisés falou: eu não falei, gente, para vocês? Eu não disse que não era para pegar a mais? Mas o povo foi lá, pegou mais. Moisés se indignou. E interessante que no sábado, que era o dia de descanso, no 7º dia algumas pessoas saíram para recolher, porém não acharam, porque no sábado Deus falou que não era para eles pegarem, mas eles desobedeceram e foram procurar no sábado, não tinha. Então veja como Deus está ensinando esse povo muitas coisas no deserto. Deus está ensinando para eles muitas lições, e eles estão desobedecendo, estão reclamando, estão murmurando. Vamos encerrar com as reflexões práticas.
A primeira reflexão prática: louvor e gratidão. Aprendemos hoje a importância do louvor, da gratidão. Eu falei com vocês aqui, que tipo de música você ouve? Que tipo de música toca no seu carro? Coloca louvores, agradeça mais. Cada vitória que você tiver, agradeça. Às vezes a gente é tão bom de pedir, mas e agradecer? Agradecer as bênçãos recebidas. Eu tenho uma lista no meu celular, uma nota, e aí eu tenho assim, motivos de oração. E aí eu tenho assim, saúde, aí eu tenho casamentos, eu tenho filhos afastados, vários tópicos. E aí eu percebi que eu não tinha um tópico assim, gratidão. Eu não tinha esse tópico. E aí quando alguém chegava para mim assim, falava: ô pastor, você estava orando por mim? Aconteceu isso. Aí eu pegava, mudava aquele tópico, jogava no gratidão, porque eu comecei a pensar que eu não estava agradecendo também. E às vezes somos assim, bons de pedir e fracos em agradecer. Moisés, após o mar, ele canta, Miriam canta, eles louvam, eles agradecem. A segunda lição: paciência na provação. Olha, você espere que há momentos na vida que você vai passar pelo deserto. Há momentos na vida que não vai ter aqueles milagres, aquelas pragas, o mar se abrindo. Há momentos que você vai reclamar, ou o coração humano vai começar a querer reclamar. Tenha paciência. Deus está nos ensinando, Deus está nos purificando. Tem uma reflexão: o ouro, estou com um anel aqui, aliança de ouro. O ouro, quando ele é retirado do seu estado bruto, da terra, ele passa pelo fogo, e no fogo, o fogo vai tirando as impurezas, e vai ficando o ouro. Assim é a nossa vida. Deus vai tirando o egoísmo, Deus vai tirando muitas vezes o orgulho, os pecados, e vai tirando, mas isso tem que ser no fogo, tem que ser no deserto, tem que ser nas provações. Imagine o ouro, está quente, está aquecendo muito, não estou aguentando. Continue fogo, continue, porque você está limpando o ouro. Tem o exemplo da pipoca, né? A pipoca, talvez aqui algumas pessoas gostam de pipoca. A pipoca, quando joga na panela, começa o fogo, e o fogo começa ali na pipoca, e a pipoca então ela estoura, e ela vira um alimento. Pega um milho de pipoca ali no pacote, morde, mas quando ela estoura, ela fica saborosa. O fogo tornou a pipoca melhor, mas também tem o piruá, né? Que é aquela pipoca que ela recusa o fogo, e aí você vai comer, ela é dura, não alimenta. Então o fogo, ele é necessário para nos fazer melhores, mas tem gente que não gosta do processo do fogo. Permita Deus provar você no deserto, permita Deus tratar, deixa o amadurecimento vir, o crescimento vir. Tem igrejas que falam assim: venha na igreja, fique rico, venha na igreja, você tem um carro, vai ter dois, venha na igreja, tem uma casa, vai ter duas casas. Gente, que evangelho falso é esse? E os desertos de Deus? E as provações da vida? Os não de Deus fazem parte do processo. Uma criança que ia falar: eu quero um celular, o pai dá. Eu quero uma boneca, dá. Eu quero um tablet, dá. A criança não dá valor. Tudo que ela quer, o pai dá, a mãe dá. Às vezes a privação: eu vou te dar, mas vou te dar no final do ano. Eu vou te dar, mas junta
o dinheiro, junta a mesada. A criança dá valor. Quando ela tiver o tablet, o celular, a boneca, o carrinho, ela vai cuidar, porque ela aprendeu o valor. E a vida é assim. A gente trabalha o mês inteiro para ter um salário. Não é todo dia que tem. Quando você vira adulto, você vai ver que nem todos os seus sonhos são realizados instantaneamente. Deus ensina-nos como filhos no processo do deserto. E por último, para fechar, o texto de hoje nos ensina sobre o maná. O maná era o pão do céu, as codornizes, a carne do céu. E Deus mostrou para eles: eu estou cuidando de vocês, todo dia eu estou cuidando de vocês. Gente, nós ainda hoje somos como aquele povo que reclama, que murmura, que não confia, que pega mais do que precisa, que fica ansioso. Tem que pagar uma conta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas o maná nos ensina a depender de Deus. Se coloque no lugar de Moisés, aquele povo reclamando: não tem água. Sabe quantos litros de água Moisés teria que ter por dia? 11 milhões de galões de água para alimentar aquele povo. 11 milhões. Sabe quantas toneladas por dia de comida? 1.500 toneladas de comida para alimentar aquele povo. Você acha que se não fosse Deus, como que esse povo ficaria ali naquele deserto? Então, não importa o tamanho do seu desafio, Deus, Ele dá a cada dia a necessidade do seu povo. É o maná, é a água, é as codornizes, e Deus vai dando o alimento diário às nossas vidas. Amém?